Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. O inglês William Crookes foi um dos mais atuantes e importantes químicos do século XIX, mas para nós espíritas ele possui uma importância ainda maior. Crookes colaborou no estudo e na comprovação dos fenômenos espíritas e foi um dos precursores da união entre ciência e espiritualidade. Dedicou-se com coragem às pesquisas sobre os fenômenos espíritas sem temer a opinião do meio científico. Ele acreditava que esses fenômenos eram resultado de uma força maior que ainda era desconhecida na época. Hoje podemos até encontrar centros espíritas que levam o seu nome aqui no Brasil. E nós vamos conhecer um pouco mais da vida dele no programa de hoje e sobre as pesquisas que ele desenvolveu. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Auxiliemos os que tombaram em sofrimento, deixa que a voz deles te alcance a vida. Não te presumas tão longe, frequentemente o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho. Enquanto nos detemos, pensando nas lágrimas que lhes encharcam as horas, é possível estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. Há os que talvez procurem mostrar um sorriso, após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado, em penúria, e os que, não obstante possuírem todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga a única solução para as dificuldades a que se arrojaram imprevidentes. Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixa que te visitem no espelho da consciência. Vê-los-ás, sentindo-te por baliza de extensa caravana da angústia. Dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e os jovens espoliados de afeto, que a necessidade em muitas ocasiões relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício. Se desfruta a saúde, se tens algum tempo disponível, se possuis influência ou se retens essa ou aquela sobra da bolsa, colabora para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Não exijas, porém, a alheia gratidão para auxiliar. Ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal, dos quais não te é lícito aproximar, por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem, ora por eles e ampara-os de maneira indireta. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas estão vivas, elas vibram de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e te dirão em preces de alegria, no silêncio da alma, Deus te guarde e abençoe. William Crookes nasceu em Londres, na Inglaterra, no dia 17 de junho de 1832 e, portanto, completamos, agora em 2020, 188 anos do seu nascimento. Ele teve uma trajetória gloriosa na ciência e, ao mesmo tempo, é sempre muito lembrado como sendo um dos mais corajosos pesquisadores dos fenômenos espíritas, tendo desenvolvido um trabalho muito importante na área da fenomenologia mediúnica. Dedicou-se com persistência à pesquisa sobre os fenômenos, investigou a materialização de espíritos e até o que acontece com os médios.
E por outro lado, ele também foi considerado o maior químico da história da Inglaterra até então, segundo o médico escocês e autor de grandes livros Arthur Conan Doyle. Doyle, que foi outro expoente da intelectualidade europeia e que se dobrou aos princípios e evidências da doutrina de Allan Kardec. A carreira de químico de William Crookes foi uma sucessão de conquistas. No ano de 1855, com apenas 23 anos, Crookes assumiu a cadeira de Química na Universidade de Chester. Com muito empenho e dedicação, no ano de 1861, ele descobriu os raios catódicos, que são feixes de elétrons. Esse feixe de elétrons descoberto por ele foi responsável, no futuro, por proporcionar a produção de uma luminosidade que se tornou a base do funcionamento dos primeiros monitores e telas de televisão. Podemos ter aí a ideia da importância das descobertas para o mundo contemporâneo feito por Crookes. Após estudar o espectro solar, ele também fez descobertas em 1872 que o levaram a criar o radiômetro. O radiômetro era um aparelho que podia medir a intensidade da radiação dos elementos químicos e com essa invenção era possível analisar as diferentes qualidades físicas e químicas dessas substâncias. Outra incrível contribuição de Crookes para a ciência. Agora, o ponto alto do seu trabalho científico foi quando ele descobriu o quarto estado da matéria, o estado radiante, que é também conhecido como plasma gasoso, no ano de 1879. Até então, nós conhecíamos apenas o estado sólido, o líquido e o gasoso. Crookes ganhou várias medalhas pelas suas descobertas no campo da química. A rainha Vitória da Inglaterra concedeu a ele o mais alto título daquele país, que é o título de cavalheiro. Inclusive, o mesmo título dado também a Arthur Conan Doyle. Depois ele ainda ocupou a presidência da Sociedade de Química, da Sociedade Britânica, da Sociedade de Investigações Psíquicas e do Instituto de Engenheiros Eletricistas. Ele teve também a oportunidade de construir o seu próprio laboratório de pesquisa e fundou um periódico muito respeitado no mundo científico, a revista Chemical News. Toda essa credibilidade que ele construiu no meio científico, toda a sua boa reputação, foram fundamentais para a etapa que viria a seguir. William Crookes tinha tão forte esse ímpeto de investigador que num determinado momento da sua vida ele começou a se interessar por pesquisar também os fenômenos mediúnicos. A princípio, o que ele queria era demonstrar os erros cometidos por aqueles que se diziam médiums e todos aqueles que acreditavam na mediunidade. Ele queria então mostrar que todas aquelas pessoas estavam se enganando durante aquelas sessões mediúnicas. Desde 1869, os médiuns J. J. Morse e a Sra. Marshall já vinham servindo de instrumento para que Crookes realizasse as suas primeiras investigações. Isso aconteceu paralelamente à sua carreira de químico, enquanto ele trabalhava também nas descobertas científicas e ganhava os seus prêmios e condecorações, como falamos agora há pouco. Mas as mais notáveis pesquisas e experiências mediúnicas de Crookes vieram depois, realizadas com a médium Florence Cook, que na época tinha apenas 15 anos, e foi ela que participou das materializações de um espírito que se chamava Katie King, que trouxeram notoriedade à pesquisa de Crookes. No dia 22 de abril de 1872, aconteceu pela primeira vez a materialização do espírito Katie King. Estavam presentes na sessão a mãe de Florence, alguns irmãos da médium e a criada. Após várias sessões nas quais Katie King se manifestava com muita regularidade, Florence afirmou a William Crookes que gostaria de auxiliá-lo em todo o gênero de investigações sobre mediunidade que ele julgasse que fossem importantes. Na obra Fatos Espíritas, Crookes faz o relato completo de todas essas experiências realizadas com o espírito materializado de Katie King, que não deixaram dúvida quanto ao poder extraordinário que possui um espírito de dar a forma que desejar, utilizando o ectoplasma de um encarnado. Ainda assim,
Muitos cientistas da época, mesmo diante de todos esses fatos tão convincentes, mesmo diante de um cientista como Crookes, com uma carreira inabalável, reconhecida pelo meio científico, eles hesitaram em aceitar as conclusões de Crookes, com receio das consequências que isso poderia acarretar para suas carreiras diante da opinião pública. Crookes, ao contrário, não se preocupou com essas coisas. Ele inicialmente penetrou no campo das investigações com o intuito de desmascarar, de encontrar fraudes. Entretanto, quando ele viu que os casos eram verídicos, insofismáveis, ele se rendeu, curvou-se diante da verdade e tornou-se um espírita convicto. E ele ainda falou o seguinte: não digo que isso é possível, eu digo, isto é real. William Crookes desencarnou em 4 de abril de 1919, também em Londres. Como dissemos, ele foi um precursor da união entre ciência e espiritualidade. Sem a determinação de William Crookes, que entrou a fundo nas pesquisas sobre os fenômenos espíritas, especialmente se não fosse também a sua coragem de enfrentar a opinião contrária dos seus companheiros da ciência, será que nós não estaríamos alguns passos atrás na nossa jornada? Não podemos achar que foi ao acaso a presença de Crookes naquele exato momento na Europa, no século XIX, com a doutrina sendo codificada por Allan Kardec. Como costumava nos lembrar a doutora Marlene Nobre, a espiritualidade não improvisa. William Crookes estava ali para cumprir com o seu papel, trazendo um embasamento sério e comprometido para o nascimento da nossa doutrina. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Estamos de volta. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, vocês já pararam para pensar no poder que as palavras têm? Dependendo do que dizemos a uma pessoa, podemos estar ajudando ou prejudicando, motivando ou desanimando, transmitindo-lhe confiança ou instilando-lhe o medo. Já pensaram nisso? No entanto, mesmo sabendo disso, não raro utilizamos muito mal este dom divino que Deus nos confiou. Vale aqui lembrar a passagem do capítulo 15, versículos 18 e 19 do Evangelho de Mateus. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. No livro de autoria do espírito André Luiz, Entre o Céu e a Terra, psicografado por Chico Xavier, vamos encontrar uma das mais belas e completas lições sobre a palavra, no capítulo 22 deste livro, onde Irmã Clara, que é um espírito de sentimentos sublimados, segundo definido pelo próprio mentor Clarencio, faz uma exposição a respeito deste tema. Segundo a mentora, a palavra, qualquer que seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica.
A mente, continua ela, é o incessante gerador de força por intermédio dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga elétrica regulada pela voz. Por isso, ela concluiu, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior. Uma vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço de tempo. Interpretando esta preciosa lição de Irmã Clara, temos que a palavra expressa o pensamento, certo? Antes de falarmos qualquer coisa, a ideia que transmitimos por meio das palavras nasceram no nosso pensamento. E o pensamento, por sua vez, expressa as emoções, os sentimentos que estão sob o comando da mente. A mente é um atributo do espírito. E segundo Emmanuel no livro Pensamento e Vida, o coração lhe é a face e o cérebro é o centro das ondulações, gerando força do pensamento que tudo move, criando e transformando. Quando a mentora diz que a palavra surge dotada de energias elétricas, quer dizer que quando nós falamos, a nossa voz transmite por meio das palavras todas as energias que vibram nos nossos pensamentos, que por sua vez expressam o que estamos sentindo. A intensidade destas energias, bem como a qualidade delas, depende do nosso foro íntimo. Por outro lado, lembremos-nos que somos responsáveis por tudo que falamos, pois é por meio da palavra que auxiliamos, aprendemos, inspiramos, transmitimos alegria ou tristeza, motivamos ou desanimamos, irritamos, machucamos, balsamizamos ou intoxicamos. Pararam para pensar nisso já? Clara cita que a voz, como sendo o mecanismo regulador da palavra, repito, a voz é o mecanismo regulador da palavra. Quer dizer que pela voz podemos dosar a carga de energia de cada palavra que nasce dos nossos pensamentos e sentimentos, os quais estão impregnados, por estes sentimentos, que podem ser positivos ou negativos. É muito perigoso, por exemplo, nos deixarmos levar pela cólera, que enceguece a mente e destrambelha assim, todos os nossos sentimentos, pensamentos. Neste caso da cólera, as palavras brotarão como descargas em curto-circuito, provocando muito estrago ao nosso derredor e também para o organismo da pessoa colérica. Nós, espíritos em evolução, e que temos oportunidade de entrar em contato mais estreito com as lições de Jesus, devemos estar atentos, pois não basta ler
ouvir e assistir às palestras e estudos sobre o Evangelho, que falam da necessidade de procedermos à nossa reforma íntima. É necessário nos autoconhecermos e nos autoavaliarmos constantemente. E certamente uma dessas avaliações deve ser em relação ao que falamos e como falamos. Que poder têm as nossas palavras? Pensemos se não temos pronunciado muitas palavras de queixa, de raiva, de azedume em relação a outra pessoa, a uma situação. Se não temos gritado, enfim, sem contar as explosões seguidas de palavrões, se depararmos com qualquer dessas constatações costumeiras, está na hora de se perguntar: o que não vai bem comigo? Por que tenho falado desta forma constantemente? Encontrada a resposta, já demos o primeiro passo. Primeiro para a nossa mudança, para a nossa harmonia interior. Pensemos nisto. Até o próximo programa. Agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para juntos refletirmos sobre os ensinamentos contidos no livro da Codificação Espírita, a Gênese, onde no capítulo 9, itens 11 a 14, temos esclarecimentos sobre os cataclismos futuros. Comentam os Espíritos o seguinte a respeito: as grandes comoções da Terra aconteceram em época em que a crosta sólida, por sua pequena espessura, oferecia apenas uma frágil resistência à efervescência das matérias incandescentes do seu interior. À proporção que a crosta foi se consolidando, as comoções foram diminuindo de intensidade e de frequência. Por esta razão, muitos vulcões encontram-se hoje extintos e outros foram encobertos por terrenos de formação posterior. Certamente ainda poderão ocorrer perturbações locais por efeito das erupções vulcânicas, pela eclosão de alguns novos vulcões, por inundações súbitas de certas regiões, pelo surgimento de algumas ilhas e a submersão de outras. Porém, passou o tempo dos cataclismos gerais, como aqueles que marcaram os grandes períodos geológicos. A Terra adquiriu uma estabilidade que, embora não seja invariável, doravante coloca o gênero humano a salvo de perturbações gerais, a menos que ocorram por causas desconhecidas, estranhas ao nosso globo. Quanto aos cometas, despreocupemo-nos, pois exercem influências mais salutares que nocivas. São antes uma fonte de prosperidade que mensageiros de desgraças. Em virtude da grande diferença de massa, a Terra exerce sobre os cometas uma atração maior que a atração dos cometas sobre a Terra. Somente resquícios de velhos preconceitos podem fazer com que a presença de um cometa inspire terror. A possibilidade da colisão da Terra com um outro planeta também deve ser relegada para o rol das hipóteses quiméricas. A regularidade e a invariabilidade das leis que presidem os movimentos dos corpos celestes suprimem toda a probabilidade de uma colisão planetária. A Terra, no entanto, terá um fim. Mas como será esse fim?
Isso é impossível de prever. Mas, visto que ela ainda está longe da perfeição que poderá alcançar e do envelhecimento, que seria um sinal de declínio, os seus habitantes atuais podem estar certos de que tal fato não ocorrerá em nossa época. Fisicamente, a Terra teve as convulsões da sua infância. Agora entrou em um período de estabilidade relativa, no período do progresso pacífico, o qual se realiza pelo retorno regular dos mesmos fenômenos físicos e o concurso inteligente do homem. Porém, a Terra ainda está em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Aí residirá a causa das suas maiores comoções. Até que a humanidade haja crescido o suficiente em perfeição, pela inteligência e pela observação das leis divinas, as maiores perturbações serão causadas pelos homens que pela natureza, isto é, serão antes morais e sociais que físicas. Boas reflexões, grato pela sua companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. E vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Mandem os seus comentários e a sugestão de temas que vocês gostariam de ouvir para o nosso e-mail portaldeluz@folhaespirita.com.br. Uma ótima semana para todos!